Antes de orarmos, vamos primeiro tirar um momento para ouvir a palavra de Deus e então oraremos juntos. Há momentos na vida em que o encorajamento é como oxigênio para a alma. Deus nos abençoa com pessoas que nos inspiram, que nos levantam e nos lembram da sua fidelidade. A presença dela traz alegria e suas palavras despertam esperança. Mas, por mais maravilhosas que essas pessoas sejam, a verdade é que elas nem sempre poderão estar conosco. A vida tem momentos de silêncio, momentos em que a multidão se vai, o coral não canta e o pastor não prega. É nesses vales privados que o verdadeiro teste acontece. São os momentos em que Satanás sussurra aos seus medos e provoca suas inseguranças. Quando a depressão tenta se instalar ou a ansiedade começa a dominar sua mente, talvez você não tenha ninguém por perto para lembrá-lo das promessas de Deus. Nesses momentos, você precisa aprender a se fortalecer no Senhor. Você precisa lembrar a sua própria alma o que Deus já falou. Davi compreendeu isso quando escreveu em Salmos 42:5. Porque você está abatido, ó minha alma? Porque se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu Salvador e meu Deus. Davi falou com sua própria alma, ordenando a si mesmo que se lembrasse da bondade do Senhor. Às vezes, você precisa fazer o mesmo. Declarar ao seu espírito: eu confiarei em Deus, eu acreditarei na sua palavra, eu permanecerei em suas promessas. A Bíblia está cheia dessas promessas. Jesus disse em Lucas 10:19: eu lhes dei autoridade para pisar em cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, nada lhe fará dano. Isso significa que quando o medo o cerca e o inimigo o ataca, você não o enfrenta com sua própria força, mas na autoridade que Cristo lhe deu. E Paulo nos lembra novamente em 1 Coríntios 15:57, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Perceba que o texto não diz que você conquistará a vitória por sua própria habilidade, mas que a vitória é dada através de Jesus. Não permita que o medo dite seus passos. Não permite que a timidez silencie sua voz. Assim como Paulo encorajou Timóteo, o Espírito também nos lembra em 2 Timóteo 1:7. Porque Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e de domínio próprio. Você não está sem poder. O Espírito do Deus vivo habita em você. E esse Espírito o capacita a permanecer firme contra toda a artimanha do inimigo. É por isso que a oração não é uma opção para o Filho de Deus. A oração não é um ritual, é poder. Ela o conecta diretamente ao trono da graça. Quando pensar em oração, não pense em palavras vazias. Pense em força, pense em coragem, pense em poder, porque toda vez que você ora, o céu se move. Toda vez que você ora, sua fé é despertada, seu espírito é fortalecido e o seu coração se lembra de que Deus está com você. Mais oração significa mais poder. Se você deseja mais força em sua vida, comprometa-se com uma vida de oração. A Bíblia enfatiza essa verdade repetidas vezes. Em 1 Tessalonicenses 5,17, Paulo simplesmente diz: orem sem cessar. Em Mateus 26,41, o próprio Jesus instrui: vigiem e orem para que não caiam em tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Por isso a necessidade de orar o tempo todo. Em Colossenses 4,2, Paulo encoraja a igreja: perseverem na oração, vigiando com ações de graças. Por que tanta ênfase? Porque a oração é sua arma, seu escudo,
o elo que conecta a sua fraqueza ao poder de Deus. Quando você ora, não apenas recebe força, você também resiste à tentação. A oração molda o caráter, alinha seus desejos à vontade de Deus e muda sua perspectiva, para que, em vez de focar na tempestade, você foque naquele que acalma a tempestade. É na oração que você descobre uma ousadia que nunca imaginou ter. É na oração que você lembra que não luta sozinho. E é na oração que você aprende a andar em vitória. Portanto, deixo um desafio hoje. Se você quer coragem, ousadia e liberdade, encha seu coração com a palavra de Deus e faça da oração um hábito diário. Não trate a oração como seu último recurso, mas como sua primeira resposta. Acorde a cada dia determinado a buscá-lo. Durma cada noite tendo falado com ele. Como declara Salmo 55:17. De tarde, de manhã e ao meio-dia farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Essa é a postura de quem entende que a oração não está presa a tempo ou estação. E lembre-se, a autoridade já é sua em Cristo. Você não precisa pedir permissão ao inimigo para resisti-lo. Tiago 4,7 lhe dá a fórmula. Sujeitem-se, pois, a Deus. Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Quanto mais você se submete a Deus em oração, mais autoridade você exerce. Quanto mais resiste ao diabo com a palavra, mais impotente ele se torna diante de você. Amém, meu amado irmão? Vamos orar? Primeiro eu quero que você repita assim comigo. Diga: Senhor Jesus, eu declaro que toda mentira, toda obra contrária contra a minha vida, tudo aquilo que eu aceitei, que me rebaixou, que me entristeceu, que me deixou com sentimento de culpa, sentimento terrível que eu não consigo lidar, que tudo isso caia por terra agora, em nome de Jesus. Senhor, traz cura à minha mente, traz cura ao meu coração, que eu possa resistir em meio à luta, em meio à dificuldade e sempre entender que o Senhor está no controle de todas as coisas e que nada foge ao teu controle. Senhor Jesus, eu quero te pedir aqui por cada um que está ouvindo essa oração. Assim como aprendemos hoje, Senhor, não somos derrotados, não somos escravos do medo, mas somos, ó Pai, vitoriosos em Ti, em Jesus que já venceu naquela cruz, e nada pode impedir a Tua vitória, Senhor. Senhor, que todo medo, que toda desesperança, que todo problema que tenta nos sufocar, Senhor, que caia por terra, Deus, em nome de Jesus. Senhor, que a Tua bênção esteja sobre nossa casa, sobre nossa família, sobre nossa vida, sobre nosso pensamento. Eu declaro caído por terra, Senhor, Pai, todo espírito de depressão, Senhor, Pai, todo espírito de ansiedade, tudo aquilo que nos cerca e que nos leva para esse caminho escuro, Senhor, arranca, Senhor, de nós em nome de Jesus. E o que eu te peço a cada amado meu, Senhor, é paz, alegria a esses corações, renovo nas suas mentes e que possam, Senhor, conseguir pela fé enxergar a solução, enxergar aquilo que o Senhor está mostrando para eles, caindo por terra toda barreira, caindo por terra toda cadeia, tudo aquilo que por algum motivo, Senhor, Pai, tampou os olhos espirituais, que caia por terra, Deus, em nome de Jesus. E que possamos, assim como aprendemos hoje, orar sem cessar. Senhor, dê-nos um coração de intimidade contigo, um desejo, Senhor, ó Pai, diário, de estar na Tua presença, de Te buscar de uma forma íntima, Senhor, ó Pai, e jamais abandonar, Senhor, ó Pai, a alegria de poder, Senhor, ó Pai, estar contigo todas as manhãs, o dia todo, Senhor, ó Pai, orando, buscando, falando contigo e vivendo, Senhor, ó Pai, de uma forma diferente. Porque quando o Senhor está conosco, em todos os momentos do dia, nossas decisões se tornam outras, as nossas falas se tornam outras. Quando entendemos que o Senhor caminha conosco e o Teu Espírito Santo está em nós,
cada decisão, cada palavra, ela vai ser diferente, porque temos temor diante do Senhor. Por isso, Senhor, que nós possamos entender que o Senhor não está preso em um templo onde se chama igreja por algumas pessoas, mas o Senhor está em nós. E onde estamos, o Senhor caminha conosco. Independente de onde estamos, o Senhor está lá. E que com essa consciência nós possamos viver dia após dia com a Tua graça, com a Tua misericórdia repousada sobre nós. Clamo a Ti, Senhor, pelos doentes. Clamo a Ti, Senhor, por aqueles que estão desesperados neste momento. Talvez dentro do hospital, talvez, Senhor, ó Pai, dentro de um quarto, não sabendo qual passo dar. Que o Senhor encha de sabedoria, encha de esperança e encha de graça cada coração, ó Deus, em nome de Jesus. E que o Senhor nos abençoe e livre de todo mal e faça o Teu milagre, Senhor. E que cada um que está ouvindo creia que o Senhor é o Deus do milagre e pode fazer infinitamente mais. Amém, amém e amém. E se você crê nisso de todo o teu coração, não somente curta essa oração, dê o seu joinha, mas compartilhe com aquela pessoa que precisa, que está nesse momento muitas vezes chorando, necessitando de força do Senhor. Envie para essa pessoa, compartilhe o amor, compartilhe a palavra, compartilhe a cura, em nome de Jesus. Deus os abençoe e que a paz do Senhor esteja com cada um. Amém.